É isso aí, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E como eu te falei, a gente está hoje com um testemunho muito impactante da pastora Viviane Fragonar, né, uma grande mulher de Deus que tem um testemunho bem interessante que vai compartilhar com a gente, né, a sua história hoje. Amém? Tudo bem, pastora Viviane? Tudo bem. Bem-vinda. Muito prazer, satisfação estar aqui com vocês. Que bom, eu que estou feliz de recebê-la aqui no nosso programa, bem? E pastora, eu fiquei feliz que a senhora assiste a Rede Gênesis, né? Assisto. E durante a sua conversão, uma das coisas que realmente foi assim definitiva na sua vida foi um programa que a senhora assistiu aqui na Rede Gênesis. Foi. Eu assistia muitos programas na TV Gênesis, né? E, na verdade, quando a gente converte, a gente fica com aquela sede, né? E aí a gente começa a procurar alguma coisa que se identifica com a gente. Então, eu começava a procurar na TV, no rádio, louvores e pregações. Eu sempre gostei muito de ouvir a palavra de Deus. Que bênção. Na minha adolescência, uma amiga minha sempre me convidava, vamos lá na minha igreja. Aí eu ia, ouvia o louvor, na hora da pregação eu ia embora. É mesmo? Depois que eu me converti, as coisas inverteram. Ah, que legal. Aí o que eu fiz? Aí eu procurava a palavra, né? Então a TV Gênesis foi fundamental, esse canal, né? então pra tinha consolidar sua muitos fé. programas, a presbiteriana, até dos bispos aqui da Sara Nossa Terra. Eu cheguei a vir aqui também, ouvir a mensagem. E aí eu escutava vários pastores de várias congregações e numa dessas já estava há 2 anos, convertida há 2 anos e tinha saído recentemente da IGEBAN. E eu estava procurando uma igreja, né? E aí eu escutei o baixinho, o Daxon Lira, pregando, né? O pastor Daxon. E eu olhei assim e falei, meu Deus, que mensagem é essa? Que pregação? Aí fiquei escutando, falei, eu vou lá na igreja dele. E fui na 406 Norte. Olha só, e tá lá até hoje. Estou no ministério, né? No ministério porque até a igreja hoje, né? da Asa Norte hoje é no setor gráfico. Ah, mudou, né? Entendi. E aí a gente tem no setor gráfico, tem Águas Claras, que é onde eu pastoreio com meu marido. Que bom. E na Ceilândia também. E vocês dão um apoio lá, que a né? gente também pastoreia. Que legal, gente. Pastoreamos. Pastor, isso é muito interessante, né, essa história. E tem quanto tempo que a senhora já está na igreja? Eu estou no Ministério Vale de Bênção há 14 anos. 14 anos já, 14 né? anos. E a senhora... Quer dizer, há 14 anos, né, atrás, eu ouvi o programa da Gênesis, vi e estou lá até hoje. Está lá até hoje. Convertida 16. Legal. E antes da senhora se converter, como é que foi a sua vida? Conta um pouquinho pra gente, porque a senhora tem uma história de conversão bem forte, né? Tenho. E a primeira pergunta, a senhora nasceu no lar evangélico ou não? Não. Eu nasci em Séries, Goiás, e um lar bem católico. Eu estudei na escola Imaculada Conceição. Vamos imaginar um cenário aqui. Interior, aí tem a igreja católica, e do lado tem um convento das freiras, aí de frente tem a igreja. Então, era a igreja, de vez em quando eu ia lá no convento falar com uma freira e outra, participava de todos os eventos da igreja católica, da escola. Mas quando chegava naquela parte de fazer a primeira comunhão, eu ia para a catequese, fazia todo o curso, mas eu dizia assim, mãe, eu não concordo com esse negócio de ter que confessar para o padre. Sério? Você tinha uma crise com isso? Eu tinha uma encrenca com isso, sabe? Aí eu fazia todo o curso, aí minha mãe preparava o meu vestidinho branco e tudo, aí na hora eu dizia, não, eu não quero. Porque, mãe, o que eu vou falar pro padre? Que interessante isso. Aí ela dizia, minha filha, você vai confessar, mas ele vai mandar eu ler Ave Maria, aquilo. Eu não acho que é ele que tem que me perdoar, eu acho que é Deus. Então, eu questionava tudo isso, né? Aí isso foi na parte da infância, aí a gente foi crescendo. Na adolescência, eu concorri a um concurso de garota verão da cidade, Miss, né? Ganhei em primeiro lugar. Eu não sei se as meninas eram mais ou menos, né? Feias ou eu tava com sorte. Ô, pastora, que isso? A senhora é muito bonita, com esses olhos verdes, então, né, gente? Eu era bonitinha, né? Assim. A senhora é muito bonita. E alta, né? Tem todo o porte e tudo. Aí eram 12... Eram mais de 40 meninas, né, concorrendo. Eu tinha 12 anos. Olha, bem novinha, né? Foi. Aí depois eu fui para uma outra cidade chamada Uruaçu. E aí também ganhei Garota Verão de lá. Aí fui convidada para concorrer a Miss Goiás.
Aí meu pai disse, não quero isso. Não quero isso para você, você vai estudar, não quero a filha minha, desculpa aqui, rebolando na passarela, de biquíni, não quero. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí aos 13 anos, o meu pai conheceu um pai de santo, que morava perto da nossa casa, e aí meu pai tinha 3 garimpos, e estava passando por uma situação muito difícil naquela época. Teve o auge do ouro, né? E depois teve uma queda brusca do ouro. E aí, papai começou a passar por crises. Aí esse pai de santos falou, vamos lá, porque você vai fazer uns despachos. E nesses despachos, você vai se reerguer. Então foi num momento de desespero assim, financeiro que seu pai procurou Foi. essas... Foi um momento de desespero. E aí, o que aconteceu? Ele foi... E aí levou eu, minha mãe, né? A família da minha mãe é toda muito católica, também tem essa questão do misticismo, são todos de Uberaba. E aí, o que acontece? Eu, menina, assim, jovenzinha, adolescente, fui. Cheguei lá, eles têm o local que eles chamam dos anjos bons, né? E o do pesado, preto, né? Aí eu comecei a participar daqueles rituais. E toda vez que ia, meu pai tinha que fazer um despacho. Hoje a gente questiona tanto, né, o dízimo, da oferta, né? E essas instituições também, né, têm as suas oferendas. Né? E não são baratas não, né? Não é barato não. E cada vez que meu pai ia, ele tinha que deixar um dinheiro para eles fazerem um trabalho, fazer um despacho no mato, no rio, não sei o quê. E uma das entidades dizia assim para mim, não, você tem o seu Exu que te acompanha, é o caboclo pena verde. E aí você tem que desenvolver essa espiritualidade. Isso eles falavam pro seu pai? Falava pro meu pai e pra mim, né? Pra você também? Pra mim também, eu participava daquilo ali, eu fiquei assim, e aí meu pai, a gente leigo e ao mesmo tempo receoso. Aí foi quando meu pai começou a ir mais, e eu ia também. Se aprofundar mais. Aí eles me consagraram lá, né, para esse Exu. E aí tinha essa linha de espiritismo. E depois eu cheguei até a incorporar. É mesmo, mesmo mudando. Foi. Cheguei a incorporar, receber aquilo, eles me davam. Aí na hora que eu incorporava, fumava, a menina de 13 anos fumando. Aí tinha cachaçinha mesmo. Né? Isso tudo você tinha 13 anos? 13 anos. Meu Deus do céu. Aí com 13 anos, e eles tentando convencer que aquela era a minha chamada, que aquele era um propósito de Deus na minha vida. Você sabe que muitos centros de macumba, eles têm até a Bíblia, né? Sim, eles citam passagens bíblicas, eles inclusive. Eles abrem, citam passagens bíblicas. E eu sempre fui muito sedenta, então eu ficava assim. Aí teve um momento que eu cheguei e disse, nossa, eu não gosto disso mais. Porque eu achava muito pesado, eu me achava muito nova para enfrentar aquilo tudo. Então o que eles queriam é que eu vivesse ali no centro, e que fosse consagrada a ficar ali e a servir a esses Exus, né? Que eles chamavam, né? Que eram os meus gurus, pode dizer assim. E aí eu fiquei ali um período, depois eu me mudei, aí continuou novamente essa busca dos santos para eu poder ficar com eles num centro de macumba. Aí até que meu pai falou assim, olha, se você não tem idade para isso, para ter certeza que é isso que você quer, então não vamos mais. Seu pai falou Graças isso? a Deus que ele falou isso. Graças a Deus, eu acho que foi Deus que iluminou ele assim. Eu disse, é mesmo? E ele falou, se você não tem certeza, você está muito nova, eu acho que é muito nova para ficar ali naquele centro, é muito pesado. Era vela preta, era macumba, era despacho. E vocês viam mesmo os sacrifícios descia o tal acontecendo? do demônio em mim, né? Hoje eu vejo que é um demônio, não era uma entidade, eles chamavam de entidade, e lá era uma reverência, né? Sempre quando eles desciam, você tinha que ter algo para oferecer. Né? Então, os pais de santo sempre tinham algo para oferecer. A gente chega na igreja não tem nada para oferecer, né? Para Deus, né? O povo chega lá não oferece nenhum bom louvor, né? E aí sempre tem algo para oferecer. Era o cigarro, se fosse mulher, se for uma entidade feminina, era batom, perfume,
né? Sempre tem que ter algo para oferecer. Então, isso não adiantou nada, meu pai quebrou mesmo. Sério? Não deu certo? Faliu e teve que fechar e tudo, todos os 3 garimpos. E a minha família passou por uma situação difícil. Aos 16 anos, quando eu tinha 16 anos, ele sofreu um acidente gravíssimo. Perdeu 7 litros de sangue na época. Foi para Goiânia. E aí ele ficou inválido, com platina. E aí foi uma experiência que eu até não contei para vocês, mas eu tive uma experiência espiritual nessa época. Que quando eles disseram que ele iria morrer, que ele não sobreviveria, já tinha feito perfuração no pulmão. Foi um acidente de carro? Foi um acidente de carro. Ele estava numa caminhonete, ele gostava muito de pescar, né? Estava numa caminhonete e ele bateu com um caminhão. Meu Deus. E aí, quebrou tudo, aí teve perfuração no pulmão, teve que fazer aquela traqueostomia. Uhum. E aí ele foi, e aí eu tive um sonho. E nesse sonho, eu escutava uma voz dizendo assim, filha, diga para sua mãe que seu pai não vai morrer. Que eu vou acrescentar anos de vida. Eu acordei e disse, mãe, pode ter certeza, meu pai não vai morrer. Quem falou isso? Eu não sei, mas eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo no sonho, ele não vai morrer. E realmente depois, ele ainda ficou em tratamento 3 anos, mas uma semana depois já saiu do hospital, aí se recuperou, graças a Deus, viveu mais uns 20 anos. Que bênção. Né? E até se converter. Olha só. Ele foi o primeiro a se converter? Não, quem converteu primeiro foi minha mãe. Que bênção. Minha mãe que se converteu por meio do programa do R.R. Soares. Então, pela televisão também, Pela televisão, né? como a televisão é importante. Olha só, que bênção, né, gente? Ela se converteu pela televisão e aí ela levou minha outra irmã e eu já estava aqui em Brasília e aí aqui eu estava já naquele templo da boa vontade. Eu ia naquilo, toda mística, eu lia. Você estava buscando Deus, né, na sua vida, pastora? Na minha adolescência eu lia astrologia, livros assim de 500 páginas de astrologia. Eu buscava muito isso. E aqui eu visitava, vez por outro, o Templo da Boa Vontade, comprava aquelas pedrinhas da sorte, as bruxinhas também, os duendes também. Tudo buscando uma resposta? Fui no kardecismo também, já li muito Allan Kardec. Eu tinha essa sede, muito essa sede. E aí minha mãe converteu pela TV. E aí eles começaram a evangelizar, mandando umas revistinhas, né? A R. Soares faz um trabalho excelente. Dessa consolidação, né? Dessa consolidação. Mandava, e ela sempre pregava pra gente. Eu fui convidada para um grupo de oração numa empresa no final da Asa Norte, na 716 Norte. E minha irmã me convidou, e eu não faltava faculdade de jeito nenhum, que eu fazia letras, né? Eu não faltava faculdade de jeito nenhum, e nesse dia... Falei, tá bom, eu vou. Ah, vai lá, porque o pastor Zaqueu, que é o pai na fé, diz assim, vai lá, que eu quero falar com a sua irmã. Aí eu falei, tá, vou lá ver o que esse pastor quer comigo. E cheguei lá, ele estava até com o braço quebrado, me lembro até hoje, e ele estava com uma pastora, estava visitando, que era da Suíça, estava fazendo um trabalho na Suíça, a pastora Miriam. Ele falou assim, vem cá, vamos ali orar. E ali... Eles falaram comigo a respeito de um propósito de Deus, aí falaram comigo, aceita Jesus e tal. Eu neguei Jesus como Pedro 3 vezes. Aí na 4ª vez eu disse, tá bom, que a gente tem assim, não, mas eu tenho Jesus. Todo mundo fala isso. Todo mundo pensa que tem, né? Todo mundo pensa, eu tenho Jesus, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu creio em Jesus, né? Até você entender isso. E aí eu levantei minhas mãos e aceitei. Esse trabalho era pela IGEBAN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Era da 513 Sul. E a pastora Nissim, que foi minha mãe na fé, com quem eu caminhei 2 anos. 2 anos. E aí, em 6 meses de convertida, eu estava em Anápolis, liderando jovens. Sério? Já estava pregando a palavra. Abrindo igreja. Eu pensei, será que eu vou ser missionária? Aí eu imaginava assim, nem vou casar, porque se eu tiver que ser missionária e ficar andando para lá e para cá, eu acho que eu vou ficar... Como é que vai ser isso, né? E aí eu ia dirigindo, aí eu estudava na faculdade ainda, à noite, durante o dia eu trabalhava no Senado, fazia um estágio,
e de revisão de texto. E à noite eu ia para Anápolis. Ia para Anápolis para pregar a palavra. Para pregar a palavra e acompanhar ela. E dirigir para ela. Quando eu voltava era 3, 4 horas da manhã, trabalhando. E às vezes foi um período que eu faltei algumas aulas na faculdade, porque eu estava assim, apaixonada, desesperada por Jesus. E sabe o que eu achei interessante, pastora? Que a senhora sempre foi bem intensa, né? Intensa. Intensa. Quando estava lá, era, né, entregou a vida, coração e tudo, E olha né? só, eu falo assim, eu achei isso muito eu me interessante. converti, eu tinha um namorado de 4 anos. Deus falou, termina com ele. Eu terminei. Terminou. Aí disse, o que foi? Eu falei, nada, Deus mandou eu terminar, eu vou terminar. Mas o que é isso? Que Deus é esse? E aí ficou aquela confusão, eu disse, não, vamos terminar. Aí terminei o namoro e saí de uma empresa também que eu estava há 4 anos, que era as Pazes Amarelas, e fui fazer estágio. E aí, eu queria tempo para andar com a pastora Nicinha, que é uma pessoa maravilhosa, minha mãe na fé, sou grata a ela imensamente. E o testemunho dela, a maneira como ela falava do Senhor, a sede na obra do Senhor, e aquilo foi fundamental para mim, né? Esses 2 anos caminhando com ela. E aí, fomos para Anápolis, abrimos igreja lá, evangelizamos, foi feito um trabalho lá, pessoas que se converteram, e aquilo foi bom para a minha consolidação da minha fé. Que bênção. Né? E depois de 2 anos, eu vendo o programa A Hora da Vitória, da Igreja Batista Vale de Bênçãos, pastor Dax pregando. Eu falei, nossa, aí eu me apaixonei pela palavra, falei, meu Deus, né? E aí fui para a igreja, e aí estive com ele durante 13 anos. Olha só. Fiz revisão dos livros dele, acompanhei. Ele fez meu casamento, ele acompanhou, ele nos consagrou a obreiro, a diácono, nos consagrou a pastor e o meu marido. Glória a Deus. Ele apresentou meu primeiro filho, Eduardo Baruch, ao Senhor, né? Eu tenho agora um de 11 meses, que ele não conheceu, porque na sua morte, no ano passado, eu estava grávida, nem sabia. E é isso. E hoje você está aqui pregando a palavra de Deus e dando continuidade, né? Aquilo que o pastor Daxon deixou. Ele era uma pessoa extraordinária, né? Um amigo, um companheiro, uma pessoa que nós andamos junto para o Rio, Goiânia. Era uma pessoa alegre. E eu tenho feliz que ele está... Aliás, eu tenho certeza que ele está muito feliz por causa desse legado, né, que ele deixou. Com certeza. E que não morreu o projeto, né? O projeto continua. Continua, graças a Deus. Glória a Deus. Assim, o projeto continua, a gente está trabalhando, está pastoreando, passando aquilo que a gente aprendeu com muita intensidade durante 13 anos andando com ele. E estamos fazendo a obra do Senhor, estou muito feliz. Que bom. Porque grandes livramentos o Senhor me deu, né? Imagina, eu poderia estar lá no centro de Macumba, eu poderia ter tido outro destino e Deus teve misericórdia de mim. Deus estava cuidando de você o tempo inteiro, né, pastora? Amém. Ai, que bênção. Olha, infelizmente nosso tempo já foi, pastora, já? Mas já. E eu fiquei muito feliz de te conhecer, de verdade. Que bom. E adorei esse jeito super espontâneo, né? Tô mexendo muito aqui, né? Não tá nada. E, pastora, obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente, ter contado. E eu fiquei, de verdade, eu fico muito feliz porque não foi essa questão da intensidade, né? Quando você entrou na igreja, se converteu, você continuou intensa, né? E eu acredito que até hoje, né, essa sua intensidade que tem movido realmente o coração de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais seu ministério, sua família, né? Seus negócios, seu trabalho, que tudo possa correr bem, viu, pastora? Obrigada. Obrigada por ter vindo. Bispo, obrigada. E um abraço a todos vocês. Santo Agostinho dizia que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Amém. Deus tem sede de ter comunhão conosco. E nós temos sede de ter comunhão com Ele. Então, quando nós oramos, a gente realiza um desejo de Deus e o da nossa alma, né? De falar com o Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Um abraço a todos. Amém. Obrigada, pastora, mais Amém. uma vez. Obrigada por essa palavra de sabedoria, né, pra gente. Amém. Gente, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho orando por você. Não sai daí não, que a gente volta já já.